Esses dias eu tava em live e eu comecei a conversar com o meu chat sobre como eu sempre tive tanto carinho pela Toriel por causa que ela especificamente parece muito com a minha mãe. E parando pra pensar melhor no assunto, eu parei pra reparar que tem muitas situações entre eu, minha irmã mais velha e minha mãe que eu consigo muito bem encaixar Cris, Asriel e Toriel nelas. Não que eu me identifique totalmente com o Cris, eu nunca coloquei sal de banho ou bomba de banho na privada e de descarga. Mas eu já explodi a bebedouro da minha escola. Mas tem muitas situações que eu passei na minha vida que eu olho e viro e falo: quer saber? Eu consigo muito bem imaginar a Cris nessa situação. Tipo, eu consigo muito bem imaginar a Toriel brigando com o Cris porque ele voltou pra casa no carro de uma velha desconhecida que ele encontrou na frente do shopping. Não que isso tenha acontecido comigo. Então aqui vai algumas situações que aconteceram com a minha família que eu consigo muito bem imaginar aconteceram com os Dreamer. Esse é um título muito grande, eu acho que vou ter que diminuir isso depois. Começando pelas diferenças que eu e a Iris tínhamos quando eram crianças, pelo que a nossa mãe fala. Oi. A Iris era bem a definição da criança fofinha, sabe? Qualquer pessoa que sorrisse pra ela, ela ia junto. Já teve vezes que minha mãe teve que dar bronca na Iris por causa que ela tava saindo com qualquer pessoa que tava oferecendo carona pra ela, oferecendo doce pra ela. A Iris é a criança que facilmente seria sequestrada. Porque ela confiava em qualquer um, ela sorria pra qualquer um, ela era a super criança simpática. Aí tinha eu, pequena, que era total contrário. Minha mãe contou já vezes assim, que as pessoas tentaram vir falar comigo, falaram: ai, que bonitinha, é Ariel, né? E eu virava olhando pro fundo da alma da pessoa e falava: Ariel não quer você. Curiosidade, é bem comum crianças japonesas falarem na terceira pessoa, por causa que elas ficam meio confusas de como funciona a língua. Mas não era só porque eu era uma criança meio rabugenta e espechada que era fácil de lidar comigo. Na verdade, sabe aquele meme do o primeiro filho que fez eu querer ter mais filhos, o segundo que fez eu querer parar de ter filhos? Foi basicamente eu. Minha mãe sempre falou que desde pequena eu sempre fui famosa. Por onde eu passava, todo mundo sabia que meu nome era Ariel. Porque era o tempo todo eu fazendo merda e minha mãe no fundo: Ariel! Ariel, para com isso! Eu acho muito engraçado especificamente as situações em que aconteceram comigo e com a Iris, que eu consigo muito bem imaginar acontecendo com o Cris e a Ariel. Tipo, uma vez quando eu era criança, que eu tava, tipo, mexendo no celular, ou jogando alguma coisa assim, e eu só tava sentindo meu nariz escorrer. E eu, como uma criança catarrenta e nojenta que era, só passei meu braço no meu nariz. E não parava de escorrer, não parava de escorrer. Até que uma hora eu olhei pra baixo, e os meus braços estavam cheios de sangue. Meu nariz estava sangrando por causa do calor. E minha primeira reação foi sair correndo atrás da Iris falando: me dá um abraço, Iris, me dá um abraço. E ela saiu correndo falando: não, para, Ariel! Também as situações em que eu era uma criança muito pirralhenta. Eu acho que se eu fosse a Iris no meu lugar, eu já teria dado um chute na minha Ariel faz tempo. Tipo, já teve vezes em que eu preparei leite com sal pra Iris e ela não tava entendendo por que tava com gosto esquisito, então ela só foi colocando mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar, e eu fui só observando. Já teve vezes em que nossa mãe fez eu secar a fronha e o lençol da Iris porque eu acordei ela tacando água na cara dela. Nossa, eu era insuportável. Essa situação já eu consigo imaginar, só que eu juro que eu não tava fazendo de propósito, porque eu estava sonâmbula. Sim, eu tenho um sério problema de sonambulismo. E quando a gente era pequena, isso causou muitas noites de terror pra minha irmã. Tipo, ela me conta de vezes em que eu só parava no pé da cama dela, no meio do escuro à noite, sonâmbula, e falava: Iris, ele tá vindo. Ele tá vindo, Iris. E ela: ele quem, Ariel? Ok, a última situação é um pouco mais hipotética. Eu digo isso porque Cris e Asriel não têm um terceiro irmão. Mas eu e Iris temos uma irmã caçula. Mas eu consigo muito bem imaginar se a Toriel tivesse mais uma última criança, que eles seriam irmãos mais velhos da mesma forma que eu e Iris somos. Tipo, quando nossa irmãzinha mais nova ainda era mais bebezinha, eu tinha muita brincadeira de ficar tacando ela pra cima. E a Iris ficava o tempo todo assustada com isso. Falava: não, toma cuidado, uma hora você vai derrubar ela. Eu ficava: não, tá suave, velho. Tá vendo? Ela se tá divertindo. Até que uma vez, quando eu tava sozinha com ela no meu quarto, eu tava brincando disso e eu derrubei ela no chão. Eu acabei derrubando ela no chão e ela começou a chorar. Minha mãe veio correndo pro quarto e perguntou: oh meu Deus, o que aconteceu? E eu virei na maior cara de pau e falei: ela caiu da cama. E minha mãe muito confusa assim: mas essa cama não é tão alta, por que ela tá chorando tanto? Ela caiu, não sei. Eu confessei isso pra nossa mãe anos depois. E no momento que eu comentei sobre isso, eu estava segurando a Ellen no colo. A Ellen olhou pra mim bem séria e falou: Ariel, eu quero descer. Quero meter nessa atendente, ela tem bundão legal.
eu tenho 30 anos. Eu disse que bom porque eu tenho 30 pau.